nós já vimos sobre graus e radianos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre simetria no ciclo trigonométrico, que são os ângulos simétricos, tá? Mas, antes de chegar nesse ponto, eu vou fazer uma breve revisão com vocês aqui sobre conceitos importantes do ciclo trigonométrico. A primeira coisa que eu quero deixar clara para vocês é o seguinte, já falei disso em sala de aula e vou repetir. Quando nós estamos trabalhando com o ciclo trigonométrico, o que acontece? Ele sempre vai ser olhado no sentido anti-horário, certo? Que é esse sentido aqui, é o sentido contrário ao relógio que a gente utiliza, tá? Então, o ciclo trigonométrico, ele começa sempre no sentido anti-horário. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui vai ser sobre os quadrantes, tá? Gente, o nosso ciclo trigonométrico, ele é dividido por duas linhas. Essas linhas, elas são chamadas de eixos. Esse aqui é o nosso eixo das ordenadas, que é o Y, e esse daqui, na horizontal, é o nosso eixo das abscissas, que é o X, tá? Vou colocar aqui Y e X, ordenadas. Então, se nós repararmos aqui, o nosso eixo das ordenadas e o nosso eixo das abscissas, ele divide o nosso ciclo trigonométrico em 4 partes iguais. Essas 4 partes, elas são denominadas quadrantes, tá? Como eu já havia falado com vocês, o ciclo trigonométrico, ele começa sendo olhado no sentido anti-horário. Então, o nosso primeiro quadrante, ele vai se iniciar aqui. Esse é o nosso primeiro quadrante, e já que é no sentido anti-horário, assim sucessivamente, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Outra coisa que a gente já falou em sala de aula, cada quadrante, ele possui 90 graus, então esses pedacinhos, esses 4 pedacinhos, cada um deles contabiliza 90 graus. Nós já falamos, inclusive, de alguns ângulos que sempre a gente utiliza quando faz o ciclo trigonométrico, tá? Que são os ângulos chaves, digamos assim. Aqui inicia a nossa circunferência, então ele é o nosso ângulo zero, tá? Começa aqui, 0 grau. Aqui nós temos um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui já dá para perceber, ó, o primeiro quadrante, ele vai do 0 a 90, tá? Vamos para o segundo quadrante, já que para cada pedacinho a gente conta mais 90, então 90 mais 90 vai ser 180 graus. Então, o nosso segundo quadrante, ele está entre 90 e 180. O terceiro quadrante vai ser 180 mais 90, que vai dar 270 graus. Pronto, nosso terceiro quadrante, ele está entre 180 e 270. Agora, o nosso quarto quadrante e último, ele vai ser 270 mais 90, que vai totalizar quanto? 360 graus, que é a nossa volta completa, tá? Então, essa daqui é uma das partes que vocês precisam ter noção, mas isso eu já falei em sala de aula, tá? Mas é só para revisar. Bom, continuando aqui, gente, outra parte importante que vocês já assistiram na aula anterior que eu passei é o grau e o radiano, tá? O grau e o radiano nada mais é do que a unidade de medida de ângulos. Então, assim como nós temos um ângulo em grau, você pode transformar ele para radianos ou vice-versa, tá? Então, vou começar aqui mostrando para vocês alguns ângulos principais do ciclo trigonométrico. Como a gente já havia colocado aqui, deste lado, vou colocar aqui os principais ângulozinhos importantes para terem aqui. 90, 180, 270 e 360 graus. Porque, como nós já sabemos, a circunferência, ela inicia e termina no mesmo ponto. Uma volta completa, ela possui 360 graus, certo? Gente, tem ângulos
os principais ângulos mais utilizados em questões de Enem, vestibular, e também mais utilizados em qualquer questões de livro e tal, são alguns ângulos que estão presentes aqui no nosso primeiro quadrante, tá? E eu vou colocar eles aqui para vocês. Quais ângulos são esses? O ângulo de 45 graus. Se você for reparar aqui, gente, o 45 é a metade do quadrante. Por quê? De 0 a 45. E de 45 mais 45, você vai chegar a 90. Então, 45, ele é a metade do seu quadrante. Então, você pode dividir dessa maneira. Continuando, o outro ângulo muito importante que a gente utiliza bastante é o ângulo de 30 graus. Deixa eu tentar colocar bonitinho aqui. E o ângulo de 60 graus. Esses são ângulos bastante importantes que a gente utiliza muito em questões que estão presentes no nosso primeiro quadrante, tá? E esses ângulos, como você já sabe, eles podem ser representados em radianos. Não vou colocar aqui. Como aqui tá o zero, em radianos, zero também. O 30 graus em radianos é π sobre 6. 45 graus em radianos é π sobre 4. 60 graus em radianos é π sobre 3. E 90 graus em radianos é π sobre 2. E assim sucessivamente, tá? Para qualquer ângulo em graus, você consegue o valor em radianos, que foi como eu ensinei a vocês a fazer a transformaçãozinha no vídeo anterior, tá? Então, isso aqui é só pra gente ter uma base e uma noção. Agora, nós vamos chegar para as simetrias de ângulos, tá? O que seria a simetria de ângulo? Bom, gente, na parte de simetria, nós vamos estudar 3 tipos de simetria no ciclo trigonométrico, tá? E essa simetria, ela vai ser com relação ao eixo das ordenadas, ela vai ser com relação à origem e com relação ao eixo das abscissas. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, uma explicaçãozinha básica para vocês. Pronto, aqui eu vou fazer um ponto P, tá? Que vai representar um ângulo, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês como nós vamos achar esse ponto P, ângulo simétrico, com relação à ordenada, ao eixo e às abscissas, tá? Eu vou achar um ângulo simétrico a esse aqui, que eu coloquei o P, no segundo quadrante, um ângulo simétrico a esse no terceiro quadrante e um ângulo simétrico a esse no quarto quadrante, respectivamente, tá? E depois eu vou mostrar para vocês essa parte do porquê das ordenadas, do eixo e das abscissas. Eu vou fazer aqui, vou traçar uma linhazinha aqui. Ponto. Ok. E aí, agora eu vou traçar aqui para baixo. Vou traçar para cá. Pronto. E aí, agora vamos achar ângulos simétricos aí. Como é que ficaria? Vou colocar de outra cor aqui agora, vou colocar de azul. Então, gente, ó, eu vou achar um ângulo simétrico AP no segundo quadrante. Vou achar um ângulo simétrico a esse aqui também no terceiro. E no quarto quadrante também. Então, aqui eu vou ter o P. Eu vou colocar P1 para não ficar pelinho e não ficar muito... P2, o P3. Pronto. Tenho esses P's que são simétricos ao P do primeiro quadrante, tá? Então, vamos lá. O P1, gente, ele vai ser simétrico a este P aqui com relação
o eixo das ordenadas, tá? Então, esse P1 em relação a esse P aqui, então, este ângulo com este, eles são simétricos com relação ao eixo das ordenadas, ok? Eixo das ordenadas. O P2, eles são simétricos com esse aqui com relação à origem, ó. Ele é simétrico com relação à origem, tá? E o P3 é com relação ao eixo das abscissas, que é o eixo X. Então, esse aqui é a simetria, tá? Ó, o P é o nosso ângulo aqui no primeiro quadrante, aí eu peguei e coloquei um ângulo simétrico a este P aqui no segundo quadrante, que é o P1, tá? E esse P1 aqui, ele é simétrico com relação ao eixo das ordenadas. E aí, no terceiro quadrante, eu encontrei o P2, que é um ângulo simétrico a esse com relação à origem. E no quarto quadrante, eu encontrei o P3, que é um ângulo simétrico a esse P aqui do primeiro quadrante, porém com relação às abscissas, ao eixo das abscissas, que é esse eixo X aqui, tá? X e Y. Ok. Bom, agora eu vou colocar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor isso aqui com números, tá?